Pastor Galxan de Chianga, pastor presidente do Verbo Campo Grande há 11 anos. Tem uma história de 30 anos de experiência como empresário de sucesso no ramo de varejo. Recebam com honra e alegria, pastor Galxan de Chianga. Amém. Glória a Deus, queridos, graça e paz. Que coisa, né? Eu não sei se você está conseguindo captar tanta coisa, tanta informação nesse dia, mas eu creio que incentivado e estimulado você já está sendo. Eu tô lembrando aqui de um vídeo que eu não sei se é Porta dos Fundos, um grupo desse aí que fala, né? E que fala assim: como eu vou competir? Gente, eu não engraxei sapato. Eu não vendi picolé. Amém? Na verdade, eu sou filho de comerciante, então eu nasci vendendo. Com 8 anos de idade, meu pai tinha um box no mercado e eu botava caixa de laranja para fazer o caixinha, né? Então a gente tinha a seção de fruta, tinha a seção disso, e ali a gente fazia o caixinha. Desde cedo meu pai colocou a gente para trabalhar. Então eu sempre gostei de ganhar dinheiro, sempre gostei de vender. Então ia para a escola, vendia bombom, ia para a escola, vendia alguma coisa. Não faltava nada, mas eu queria ter mais coisas. Então essa coisa de trabalho, de empreender, de fazer alguma coisa, sempre teve dentro de mim. E meu pai dava tudo em relação à escola. 18 anos ele dava carro, mas roupa ele não dava, não. Era um sapato que ele usava, e quando aquele sapato furava, ele ia lá e trocava. Carro ele trocava todo ano, mas o sapato era só quando furava. E ele achava que roupa era desnecessária, e a gente adorava roupa. Então toda a família foi trabalhar com roupa para matar a fome de roupa. E durante 30 anos eu fui empresário no ramo da moda. E vendi masculino, feminino, infantil, tive experiência em tudo isso. E não entendia que tudo que eu vivi naquele ramo era algo que eu ia usar hoje, como eu uso no pastoreio. Porque você pode falar, mas como assim vendendo, né? A gente aqui não vende nada, mas a gente empreende o tempo todo. A igreja é um empreendimento de vidas o tempo todo, né? E o empreendimento mais complexo do que muitos outros, porque na verdade a gente fala com criança, com velho, com adulto, com jovem, com solteiro, com casado. A gente tem que atender um público muito diverso. E todo dia tem uma novidade. E todo dia tem algo acontecendo, todo dia tem uma demanda. Então, eu me vi durante 30 anos treinando vendedores. Eu nunca gostei de contratar vendedor com vício, então, diferente de muitas pessoas, lá quando chegava e dizia, eu tenho experiência no concorrente, a gente não contratava. Porque eu não gostava, isso não é regra, mas eu não gostava de vício, que viesse com vício. Eu queria que tivesse a minha cara, que fosse a minha forma. E a minha concorrente gostava dos meus treinados. Então, qualquer um que chegasse lá e dissesse, eu trabalhei na loja dele, ela contratava. Porque ela acha que ela não gostava de treinar e eu já mandava treinado. E então eu sempre treinei, sempre cuidei muito, e eu vejo que tudo aquilo que eu vivi naquele período serve até hoje na minha vida. Eu treinei pessoas, desenvolvi pessoas, eles eram temporários porque eram jovens, então era o tempo só de pagar a faculdade e ir embora, e aquilo para mim era tranquilo. Então por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você possa pensar, como eu já pensei, eu tive crise com isso, essa questão de ser pastor e ser empreendedor, porque eu achava que pastor era uma pessoa muito tranquila. Então eu não podia ser pastor. Deus estava doido com esse negócio de eu ser pastor. Porque pastor, na minha cabeça, os 2 pastores que eu tive eram 2 lordes, né? Eu tive pastor Marcos, quem conhece pastor Marcos Honório? Pastor Marcos Honório com aquela voz linda, educado, culto, tranquilo. Depois eu fui pastor Edmilson, eu fui ser pastoreado quase pelo Roberto Carlos, um poeta, com aquela vozinha mansa, cantava, fazia poesia. Aí eu vim para cá ajudar a igreja, botar ordem. Eu queria trabalhar nos bastidores, eu amo bastidor. E aí descobri que eu ia ser pastor. E aí eu falei, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Aí eu falei, vai ser por um tempo, né? Até levantar alguém. Passaram-se 11 anos, estou eu aqui. Você, que é minha ovelha, sobreviveu, alguns fugiram. Mas, na realidade, eu descobri que, realmente, no pastoreio tem muita coisa do governo.
E a gente só conhece a parte da pregação e do apacentamento. Mas uma igreja, ela não consegue se movimentar sem governo. Então, por isso que a gente, quando eu faço curso para pastores, eu digo, olha, o pastor auxiliar, ele pode transitar em uma coisa ou outra. Porque o pastor auxiliar, ele pode ser só um bom apacentador, só não é tirando, não é dizendo que é pouco, amém? Mas é direcionando. Um pastor auxiliar, ele pode ser um bom apacentador e já é o suficiente, porque ele vai auxiliar. Um pastor auxiliar, ele pode ser um bom pregador, alguém que ensina, porque ele vai auxiliar. Ou ele pode ser administrativo, ter um bom governo, porque ele vai auxiliar. Mas o pastor presidente, ele tem que tocar nos três. É o reino, o sacerdócio e o profético. Ele tem que tocar nos três: governo, apacentamento e a visão. O presidente, ele tem que tocar nos três, porque ele vai lidar com engenheiro, ele vai lidar com advogado, ele vai lidar com contabilidade, ele vai lidar com banco, ele vai lidar com administrativo, ele vai lidar com bombeiro, ele vai lidar com o governo. Ele tem que fazer a igreja acontecer. E também ele tem que ter uma palavra, ele tem que ensinar, ele tem que pregar, então ele tem que ter uma visão, e ele também vai cuidar das pessoas, ele tem que apacentar. O auxiliar, a palavra diz, ele vai auxiliar, então ele não precisa andar nos três. Mas o presidente, o pastor presidente, para tocar uma igreja, ele tem que tocar nos três. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão do governo. Porque quando a gente pensa numa igreja, e talvez isso salve uma vida, já alguém que tentou o pastoreio e falou, por que não foi? Porque tem que tocar nos três para presidir. Não para ser um pastor, não para seguir o chamado. Mas o presidir igreja, a palavra está dizendo, presidir, é governo. Então você precisa ter uma questão de gestão e de empreendedorismo. Nós vivemos aqui em 2020, um dia, de repente, a gente tinha que virar um estúdio de TV. Porque a gente filmava culto para editar, levava um mês para editar, largava lá no YouTube. De repente, a gente tinha que fazer isso ao vivo. E tinha que fazer para criança, e tinha que fazer para mulher, e tinha que fazer para homem. Então, isso aqui virou um estúdio, enquanto a igreja não estava tendo as pessoas aqui. E isso tudo teve que acontecer. Qual o prazo que a gente teve para isso? 1 semana. Para montar um estúdio, aprender a funcionar, etc. Então, isso não tem jeito, querido. Dentro da igreja tem empreendedorismo. Quando é um empreendedor dentro da igreja, e eu tenho uma visão que eu já falei aqui na igreja sobre empreendedorismo, que é um pouco, talvez, diferente de ser empresário. Eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas eu sou da geração de pequenas empresas, grandes negócios, que todo mundo fazia acordo para abrir seus negócios, abrir suas empresas. Isso, para mim, é um engano, porque tem pessoas que nasceram para ter empresa e tem pessoas que vão empreender como CLT, muito bem, obrigado. Você não precisa correr risco se aquilo não for a tua pegada. Então, eu vivi esse tempo e achei que muita gente caiu em cilada. Na realidade, o governo estava querendo enxugar muita coisa e muita gente do Banerj, muita gente do Banco do Brasil fez os seus acordos para abrir os seus empreendimentos, foram para shopping. Querido, nunca abra uma loja no shopping se você não passou pela rua primeiro. Pelo menos o meu conselho, porque primeiro você aprende comércio, depois você aprende shopping. São duas escolas diferentes. É muito perigoso você passar de uma coisa para outra. Eu creio que é melhor você ter a experiência com o público primeiro, para depois você ir para o shopping. Porque no shopping você é empregado do shopping. Você não é dono do seu negócio, você está lá dentro. Então é toda uma gestão diferente. Então, esses cuidados eu quero deixar estabelecido aqui. Você pode ser um empreendedor com a sua carteira assinada, garantida, envolver e, de repente, empreender em alguma outra coisa ou empreender dentro do seu trabalho. Você pode ser o melhor do seu trabalho. Querido, se você é o faxineiro da sua empresa, você criou lá algo que resolveu o problema dela para a limpeza, você é um empreendedor. Agora, o ideal é que você tenha benefício com isso, amém? Como quem é minha ovelha sabe que talento tem que virar recurso. Eu não sou a favor de você só ganhar o tapinha nas costas e ser talentoso, você tem que virar recurso. Então, o que eu quero passar um pouco para você é que empreender não é necessariamente abrir um negócio. Tem pessoas que vão ser boas, talentosas, por exemplo, eu faço bolo muito bem,
mas de repente eu não administro, eu não tenho governo suficiente para administrar uma empresa com várias pessoas fazendo bolo, porque eu sou o talento. Mas eu posso virar para outro caminho, eu posso fazer outras coisas sem ser abrir um CNPJ. Desculpa se eu estou frustrando algumas pessoas, mas é porque a gente tem um histórico de dificuldade na nossa nação para empresas. Quando você abre uma empresa, sua vida muda. Quando você abre uma igreja, sua vida muda, porque tem muitos compromissos. E, de repente, isso não é o melhor para a sua vida. Você só gosta de fazer o bolo. E aí você pode juntar com alguém, se associar a alguém, ou um administrador, e você chegar nisso. Eu não gosto da ideia da cobrança, que todo mundo só é feliz se tiver um CNPJ. Eu já tive vários CNPJs e já fui infeliz em alguns. Então não é necessário isso. Agora, se você tem um sonho e você quer tocar esse sonho, o ideal é que você seja dono desse sonho. E aí você abre o CNPJ. Mas você pode trabalhar associado, você pode trabalhar dentro de uma outra coisa, uma parceria. Então existem muitos caminhos. Eu não gostaria que esse trabalho aqui fizesse você pensar que ser CLT é problema. Eu não gostaria que esse trabalho aqui fizesse você pensar que ser concursado é problema. Não, querido. Enquanto você tem domínio da sua vida, você é um empreendedor. Pode ser na CLT, pode ser num concurso, pode ser numa empresa, porque quem sabe aqui, eu sei, se eu perguntar aqui, algumas pessoas vão levantar a mão, que já foram escravos do CNPJ. Você queria a sua vida e não podia ter, porque o CNPJ te obrigava a fazer coisas que você não queria. Então a gente vai ter o tempo todo aqui equilíbrio, amém? Você vai olhar para você e vai dizer, até onde eu fluo bem. Porque você pode ser uma pessoa muito capacitada, mas que você não quer o peso de uma administração na sua cabeça. Você pode ser um pastor que prega muito bem, mas você não quer o peso de governar uma igreja. Você pode ser uma costureira, costura muito bem, mas não quer ter o peso de ter que administrar várias costureiras. Mas o que é importante para você ser um empreendedor? Você ser dono da sua ideia, você ser dono do seu talento, você saber negociar isso. Porque se você é CLT, mas você é a costureira que mais produz naquela indústria, você tem que saber negociar isso, tem que saber precificar o seu trabalho, tem que saber o valor que você tem. Então, o empreendedor não precisa ser alguém dono do CNPJ. Amém? Eu vi que vocês ficaram meio decepcionados, mas eu quero trazer equilíbrio, porque nós temos histórias de sucesso aqui de homens empreendedores, que eram dessa linha de estar à frente. Mas quem sabe que você não precisa estar à frente de tudo para ser um sucesso? Se todo mundo tivesse que estar à frente de tudo, João Batista seria frustrado. Mas João Batista foi um sucesso, porque ele abriu porta para Jesus. A gente vai ter muitos personagens bíblicos que não eram o primeiro. E se a gente tiver que ser o primeiro para ser feliz, a gente pode ter problemas. Porque talvez o lugar que Deus chamou para você seja servir, amparar ou se associar a alguém. E se você fizer isso, você é um sucesso. Sucesso é quando você está no centro da vontade de Deus. Sucesso é quando você está fazendo exatamente aquilo que Deus mandou fazer. E isso é sucesso no nosso princípio cristão. Amém, queridos? Senão toda a igreja teria que ter. Nós somos uma igreja aqui já de 1000 membros. Mas só tem um pastor presidente. Então os 999 estão infelizes? Não, querido. Nós temos aqui 7 pastores auxiliares. Eles estão infelizes? Não. Cada um está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E está tudo bem e a gente é um sucesso. Amém? Vocês estão me olhando meio assustados. Eu acho que eu trouxe algum balde de água fria? Não. Eu só quero dizer para você que o que é bom para mim, o que é bom para o Léo, o que é bom para o Marcelo, é o que Deus mandou a gente fazer. Você ouviu quantas vezes o Marcelo falou que Deus disse, Deus mandou? Então, querido, sucesso é você estar no lugar onde Deus marcou com você. Amém? Se Deus marcou com você, é igual filho adolescente, marcou na porta do McDonald's, não adianta escolher uma pizzaria. É na porta do McDonald's que seu pai vai passar e lá ele vai te abençoar. Amém? Então eu quero falar um pouco, não tive amém não, mas eu vou continuar. Glória a Deus. Eu sei que você fica um pouco chocado com isso, mas eu não estou jogando balde de água fria, eu sou pastor. E pastor tem cuidado. A palavra diz que o bom pastor, ele leva as ovelhas a águas tranquilas e pasto verdejante. Amém, querido? Então quem bebe água tumultuada é o pastor. Quem bebe o capim grosso, quem come o capim grosso é o pastor.
Por quê? Porque Ele quer para você segurança, um lugar de segurança. Então, toda vez que um pastor vai trazer uma palavra, ele vai trazer equilíbrio. Por quê? Eu não quero você saindo daqui sem experiência nenhuma e abrindo o seu próprio negócio se Deus não falou isso para você. Ou se não há um verde dele. Nem sempre Deus vai falar. Nem sempre, querido, essa coisa de Deus disse, Deus falou, nem sempre funciona desse jeito. Mas quando não é para falar, ele vai sempre fazer. Ele vai sempre falar. Quando não é para fazer, você vai saber, vai ter um vermelho aqui dentro. E você vai saber. Pode ser que você seja muito mais guiado por Deus pelo que não é para fazer do que pelo que é para fazer. Agora, se você tem um sonho, querido, um sonho tem que ser realizado. Deus não colocou um sonho em você para você ficar frustrado. Deus colocou um sonho em você para você realizar. Agora, o sonho precisa ser realizado da maneira certa, do modo certo, no tempo certo. E isso tudo Ele mesmo vai dizer para você. Amém? Vocês estão frustrados? Estou preocupado aqui. Mas eu quero trazer esse equilíbrio, porque é importante a gente entender que nós temos uma história própria. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, queridos, desde cedo, eu planejei minha vida. Quem sabe que eu planejo as coisas? Eu planejei minha vida. Com 40 anos eu ia ter um Monza 4 portas, porque na minha época era o carro bacana ter 4 portas. Eu ia ter um motorista, porque eu nunca gostei de dirigir. Desde cedo eu nunca gostei de dirigir. Eu tirei carteira e falava, um dia eu vou ter motorista. E eu amo Uber, amo alguém dirigindo para mim. Monza 4 portas e andar de Blazer, porque para mim um coroa bem sucedido é quem anda de Blazer. E eu ia estar com a minha vida tranquila e resolvida. Com 40 anos eu estava num consultório psiquiátrico. Por quê? Porque bateu os 40 anos e nada disso mais fazia sentido para mim. Tudo que eu planejei, eu queria ter uma rede de lojas, e essa rede de lojas era a minha realização. Então eu tive a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e eu descobri que eu não tinha. Por que o senhor está contando isso? Porque são realizações diferentes para cada pessoa, não era o meu propósito. E quando eu abri a 4ª loja, eu falei, agora engrenou, porque eu não sei se você sabe, a primeira loja do shopping você paga uma fortuna. A segunda você negocia preço. A terceira, o shopping já oferece vantagem para você. Depois disso, que você já criou um nome, o shopping te dá a loja. Ele pega uma empresa que fechou, e para não ficar com a porta fechada, eles chamam um lojista que já é bem sucedido e dá a loja. Então eu sabia que com 4 eu já estava nesse nível. Na 4ª loja, um shopping de Itaguaí me deu uma loja montada, com tudo pronto. Eu só botava roupa, cabide, tudo montado. Eu tinha gastado quase um apartamento para montar a loja do Parque Shop, foi quase 500 mil na época, e que eu coloquei lá dentro, porque para fazer o padrão deles, e Itaguaí estava me dando na loja. Eu falei, pronto, cheguei na época que eu queria. Cadê a alegria? Que não tinha mais, porque o meu propósito não era esse. O meu propósito era cumprir o chamado do Senhor. Então, você vai dizer, mas e agora? Eu não sou nem CLT. Sou nada nesse sentido de segurança humana. Eu não sou dono da igreja, a igreja não, o CNPJ não é meu, e eu não sou CLT. Mas eu creio que naquilo que Deus me chamou, eu estou bem sucedido. E eu empreendo todo dia, querido. Todo dia a gente está empreendendo. Você está entendendo que há uma diferença? E que a gente precisa entender que empreendedorismo é você estar avançando naquele lugar que Deus te chamou. Amém? Nós estamos num lugar de mentoria cristã. Então eu quero falar para vocês, e quero abrir com o primeiro slide, eu quero falar sobre meu primeiro ministério. O lugar mais importante do início de tudo para mim, que é a minha família. E por que ela é mais importante? Porque Deus determinou dessa maneira. Deus falou, primeiro Ele, diga, primeiro Deus. Segundo a sua família. Ligado à sua família está o seu trabalho, que é o sustento da sua família. E aí depois sim vem a igreja. Poxa, pastor, mas Deus é uma coisa, igreja é outra, amém? É tudo dele, mas ele colocou uma ordem. Porque primeiro você precisa amar a ele, que é o abençoador. Depois você tem a sua família e sustenta a sua família com o seu trabalho. O seu trabalho não é o seu segundo propósito, mas ele na realidade ele é consequência da sua família. Deus, família, trabalho associado ao sustento da família e depois o serviço da igreja. E é muito cuidadoso falar isso, porque muitas vezes os pastores mudam a ordem
para que você esteja servindo a Deus, porque enquanto você serve a Deus, Ele cuida da sua família. Não tem isso na Bíblia. Isso é mentira. Não tem isso na Bíblia. Da tua família cuida você. Então esse é meu primeiro ministério. E eu quero mostrar o segundo ministério, que é seguir o meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer. Estar à frente de algo, empreender dentro da igreja. Eu não só cuido de pessoas, eu não só ministro. A gente empreende. Todo o tempo está avançando, tem que crescer. E agora vai ter igreja adolescente, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo, porque todo o tempo há um empreendimento. Para a igreja local, daqui a pouco tem muitas surpresas aí, mas a gente está sempre avançando e empreendendo. Mas esse é meu segundo ministério. Meu primeiro ministério é minha família, e do meu trabalho eu sustento a minha família. Amém? Você sabe que seu amigo ímpio diz: você vai para a igreja dar dinheiro para o pastor, e aí você se ofende. Querido, não, você não vai dar dinheiro para o pastor, mas você banca o salário dele. Igual seu amigo banca o salário lá da Ambev, o outro banca o salário da Souza Cruz, você banca o salário do pastor. Porque daquilo que você come, daquilo que você bebe, é aquilo que você paga a conta. E tá tudo bem, não tá? A gente sabe que algumas coisas que as pessoas falam lá fora, você não tem mais que se ofender. Você vai para a igreja dar dinheiro para o pastor? Vou. Você vai para onde? Vou para a boate. Você vai dar dinheiro para prostituição? Para droga? Você dá dinheiro para o pastor, por quê? Porque o pastor trabalha para você. Trabalha para caramba. Tem que orar, estudar, saber o que você precisa receber. Porque ministro itinerante pega uma ministração e vai viajar e ministrando. Pastor não, tem que ter pão fresco todo dia. E se repetir versículo, o indivíduo lá embaixo fala assim: quando o seu pastor ministrou isso da outra vez, foi bom também. Só para você entender como é que funciona se você não empreender. Amém? Então passa o terceiro slide aqui. Eu vou fazer um pupurri de alguns princípios que nos ajudam no empreendedorismo, seja na igreja, seja no CLT, seja onde você estiver. É um pupurri, amém? Cada um desses assuntos é uma ministração inteira, mas eu vou fazer um pupurri com você. E eu quero falar aqui com você, esse terceiro ministério foi um equívoco, não é ministério isso, mas tudo bem, era só formação de equipe. É porque a galera que faz slide para mim, eu recebi a inspiração aqui, tá? E eu fui dando no WhatsApp, eles fizeram para mim. Porque eu sabia que eu ia fechar e eu queria saber o que eu ia receber para arrematar. Então eu pedi e eles fizeram agora para mim. Formação de equipe. Eu amo essa imagem mudou a minha vida. Depois de eu fazer um CIS Assessment com a minha amiga Márcia. A minha vida é depois de Jesus, depois de Marcela, depois do Rema e depois do CIS Assessment. Foram 4 mudanças de chave na minha vida quando eu entendi isso aqui. Talvez não seja para você a relevância que teve, mas se você lida com muitas pessoas, isso aqui muda a sua vida, o entendimento do que eu vou falar agora e que eu aprendi um pouco através do resultado que eu tive do CIS Acesso. Aqui é uma imagem com 4 personagens. Talvez você não veja o quarto, mas aqui a gente está vendo Moisés, aqui Arão, aqui Ur, e lá embaixo, não sei se dá para ver, tem umas formiguinhas, Josué está aqui na peleja. Amém? Nós temos essa imagem, 4 personagens que são completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu estou falando aqui de formação de equipe, porque eu levei 10 anos para aprender isso, você pode aprender agora. Amém? Alguém aqui falou sobre a diferença que como você aprende, né? Que aprende errando, que a Bíblia chama de tolo em vários lugares. A gente não precisa aprender errando, mas acontece também. A gente pode aprender pelo ensinamento, pelo erro dos outros. A gente pode aprender simplesmente ouvindo o conselho de alguém, mas a gente tem um quarto aspecto. A gente pode aprender pela palavra. Você não precisa errar, já está lá. Porque a Bíblia fala de erros e acertos. Então aqui, quando a gente olha essa imagem, eu vou fazer um pupurri muito rápido, mas nós temos 4 personagens completamente diferentes, que venceram uma batalha. Nós tínhamos cada um numa posição, e eu não vou falar exatamente de cargo, de posição, mas Moisés era o responsável espiritual dessa batalha. A Bíblia diz que enquanto ele ficava com os braços erguidos, enquanto ele estava com os braços erguidos,
Josué ganhava lá a batalha. Mas o braço dele cansou. E porque o braço dele cansou, quando ele abaixava o braço, Josué começava a perder a batalha. Então aqui a gente tem Moisés nessa situação, e nem sempre é nessa, mas aqui ele era um responsável pelo aspecto espiritual. Aqui a gente tem sustentando um braço dele, porque ele precisava ficar. E o que eu acho lindo dessa imagem é porque o cajado precisava ser erguido, mas nem nem Arão tocam no cajado. O que isso pode significar para você? Que você não é bem sucedido só quando você está com o cajado na mão. Você pode ser bem sucedido sustentando alguém que tem uma visão, sustentando alguém que tem um cajado. Amém? Você não precisa ser o dono do cajado. Eles não tocavam no cajado, porque o cajado era o cajado de Deus na mão de Moisés, entregue a Moisés. Uma visão foi entregue a Moisés, mas eles estavam sustentando e Arão, sustentando os braços dele. E aqui embaixo tinha uma quarta pessoa que não está nessa condição, mas estava lá guerreando. E aí, passando rapidamente para você entender, se você já ouviu falar sobre sanguíneo, fleumático, se você já passeou por isso vai chegar a uma linguagem corporativa, porque é basicamente a mesma coisa, é uma condição, porque quando é o sanguíneo, fleumático, está falando de uma parte médica, funcional. E aí quando ele ganha uma linguagem corporativa, ele vai para essa palavra influente, dominante, estável. Eles têm a mesma origem, sua base, mas são 4 tipos de comportamentos bem distintos, que são discutidos pela ciência, discutidos pelo comportamento, mas eles vão tratar isso, na verdade eu não sei se chega a ser exatamente uma ciência, né? Um estudo de comportamento, mas ele vai falar sobre 4 pessoas que eu gosto de brincar, que elas estão aqui as 4. Aqui é Moisés. Moisés é um cara sistemático. Como é que você sabe que Moisés é sistemático? Como Deus fala com ele. Como é que Deus fala com Moisés? Moisés, pega o papel aí e anota. Número 1, não matarás. Número 2, quem já recebeu uma listinha do pastor aqui? Por quê? Porque Moisés é sistemático, Moisés é de norma, de regra, Moisés gosta de processo. Então Deus diz, faz assim, faz assado, o tempo todo, bem esclarecido, tantos côvados para cá, tantos isso para lá. Moisés recebe tudo de forma sistemática, porque é como a cabeça dele deve funcionar. Então Moisés entende uma coisa e uma coisa do sistemático é que ele não gosta que mude de regra. Aí Deus manda ele, a primeira vez, bater na pedra. Depois vira a curva, ele se embola, porque ele gosta de manter padrão. Eu estou brincando, amém? Isso não é uma pregação. Mas o Moisés, ele é aquele cara sistemático. Você vê pela linguagem dele, é uma linguagem de ordem, de processo. Faça isso, faça aquilo, tantos côvados, cobre com a madeira tal. Deus fala com ele a linguagem que ele entende. Então ele é todo sistemático para fazer isso, que a gente chama a linguagem da conformidade no corporativo. Ele é conforme, ele é sistemático, ele gosta de regra, ele gosta de processo, como fazer. E ele está aqui. Aqui do lado tem Arão. Arão é o influente, como nosso amigo ali. A maioria dos que passaram aqui é o cara que convence. Ele tem poder de influência, de convencimento. Ele é um cara extrovertido na maioria das vezes. Ele tem esse poder de convencimento, de falar. E lembra que Moisés tinha dificuldade na fala e precisou levantar alguém para falar por ele? Arão era esse cara influente. O influente, ele não é tão voltado para a regra, não. A gente costuma brincar que alguém que é conforme tem a cabeça em arquivo. Você fala uma coisa, ele vai lá na pasta numerada, descobre e fala, ó, em 1843 a gente resolveu isso dessa maneira, essa é a solução. A cabeça do influente é uma piscina de bola colorida. E aí, quando você pergunta uma coisa que ele já fez 30 vezes, ele não acha naquela piscina, e aí ele cria uma nova solução. Ele não vai achar aquilo que ele já fez, ele nem lembra o que ele fez.
Aí ele vai mergulhar na piscininha, não vai achar e vai trazer uma solução criativa nova que ninguém nunca fez. E aí você vai todo dia ter uma novidade. Porque ele tem esse poder de voar, de pensar. Não é bagunçar não, irmão. Não é não. Ele é só solto, né? E ele gosta, ele é ligado a prazer, ele é ligado a essa coisa. A Márcia é muito melhor que eu para explicar isso para você. Eu estou dando só um panorama. E aqui tem Ur. Aí eu fui estudar de Ur. Tem muito pouca coisa de Ur na Bíblia. Muito pouca coisa. Mas, além de Ur estar lá aparente na Bíblia, numa família tradicional da igreja, Caleb é da família de Ur. É uma família tradicional da igreja. É um líder metódico. Qual é o líder metódico? É o que gosta da repetição, não gosta de mudança, gosta de segurança, gosta que todo mundo esteja bem, ele gosta que aquilo não seja alterado, é fiel, ele vai estar sempre ali, ele não gosta de confronto. Mas a tradição judaica, diga comigo, tradição judaica, que não é doutrina bíblica. A tradição judaica diz que morreu naquela situação lá do bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Arão teve uma ideia. Moisés não está aqui, mas tem o Deus, mas o povo está reclamando do Deus. Eu sou do convencimento, vou agradar o povo, vamos mudar o Deus, vamos botar um bezerro de ouro. E aí Arão, que é todo metódico, que não gosta que nada mude, conflita com isso, segundo a tradição judaica. E ele é morto nessa batalha, nesse embate aí. Porque ele não é da novidade. Ele é aquele que quando o patrão sai, diz assim, gente, tudo do jeito que o fulano combinou. Mas a gente não pode fazer assim, não. Fulano disse para fazer desse jeito. Porque ele gosta de manter. E ele gosta que todo mundo esteja bem. Então Arão tem mais ou menos esse perfil pela tradição judaica. E lá embaixo, quem está? Josué da guerra. Josué é o que a gente conhece do dominante. Dominante você tem que resolver, vou resolver. Você vai ver poucas vezes Josué conversando com Moisés. Josué ou está do lado, ou está guardando, ou está esperando um comando. Porque o dominante é mais ou menos assim. Tem que fazer, vamos fazer. O metódico, ele usa muita expressão, vou ver, né? Vou fazer, porque ele tem um tempo. O dominante já foi. Você falou assim, compra o pão e já foi. Você nem disse da mortadela. Porque ele é da execução. Ele é da explosão. Ele é do confronto. O dominante gosta de confronto. Então, um influente dominante é alguém que convence e confronta. E ele é arrojado mesmo, as combinações. Isso não são 4 tipos de pessoas, são várias combinações que são feitas aí. E por que eu estou trazendo essa imagem? Porque você percebe que são 4 pessoas completamente diferentes. Quem aqui conhece um influente que tem ideia todo dia nova e você fala assim, eu não aguento mais tanta ideia? Levanta a mão. Quem aqui conhece um conforme que tudo tem que ser explicado e regrado e se você não explicar, vai dar problema? Levanta a mão. Quem aqui conhece um metódico, que é aquele que faz todo dia do mesmo jeito, não muda de casa, não muda de emprego, porque ele gosta de manter tudo como está e ele não vai confrontar, nem brigar, nem discutir, nem falar alto, porque ele quer paz. Quem conhece um desse? Pronto. E quem conhece um que se você disser uma coisa, lançar um disco, ele vai igual um cachorro louco, pegar aquele disco, não vê o varal de roupa branca, não vê a plantação de moranguinho, até trazer o disco para você. Levanta a mão. Pronto. Agora pensa como é difícil um lidar com o outro. Agora deixa eu dizer uma coisa. Com 99% de chance, algumas exceções, o seu cônjuge é exatamente um desses que você tem dificuldade. Por quê? Porque esse cara aqui que é sistemático, ele admira demais a pipa voando. Ele olha para a pipa voando e fala assim, tão bonito, ele faz e nem pensa. No namoro, né? Aí depois que casa ele dá uns ziques. Mas ele achou lindo, foi o que atraiu. E o outro aqui, esse aqui que é metódico, ele não vai casar com metódico. Por quê? Porque não tem chance desse relacionamento acontecer, porque nenhum dos dois se mexe. Amém? Aí ele vai atrair quem? Ele vai atrair o dominantão louco que precisa de alguém para segurar a onda dele.
Aí ele vai ver um dominante e vai falar, que lindo. Aí o dominante vai olhar para ele e vai falar, ai, tão sensato, queria ser assim. Então a gente escolhe as pessoas porque elas têm o que a gente não tem. E isso faz a gente admirar. No dia a dia, no dia que o influente quer voar e o conforme fala para ele assim, geralmente o papo é assim, então, eu pensei numa coisa. É uma coisa sempre. Eu tive uma ideia. Aí o conforme estraga tudo que ele fala assim, mas como vai ser? Ele quer processo. Aí já desanimou, porque o cara não quer pensar em como vai ser, só quer fazer. E aí o conforme quer dados. Ele quer saber como vai ser, que horas, né? Vai viajar, faz roteiro. Roteiro. Né? Eu outro dia vi o Cláudio Duarte falando um negócio desse, fala, quando volta de viagem, a roupa suja está dobrada num saco separado. O influente, segundo o Cláudio Duarte, a escova de dente está junto com a cueca. Porque acabou o passeio, ele joga tudo na mala, ele quer se divertir. Então, são pessoas completamente diferentes. Mas você entende que a âncora precisa da pipa, porque um voa, mas tem que estar preso em alguma coisa, mas também aquele que é preso demais, se não tiver alguém para tirar ele de lá, ele fica agarrado. E aí aquele que é metódico, que te ajuda a fazer, se você é um empresário, e agora vamos falar de empreendedor. Se você é um empreendedor do tipo muito inspirado todo dia, pensa na sua empresa. Você chega na sua empresa, só gente igual você. Você não vai achar a sua empresa. Porque ontem ela era azul, e hoje ela é rosa, e amanhã ela vai ser verde, porque todo dia você tem uma ideia. E ninguém mantém essa ideia. E elas começam e fracassam. Você conhece pessoas que todo dia têm a melhor ideia do mundo, mas ela não consegue manter a primeira que ela teve? E ela abre empresa, fecha empresa? Por quê? Porque ela precisa se associar a alguém metódico, alguém estável, que mantenha essa ideia para ele partir para outra. E ele precisa ter no quadro dele de funcionários um sistemático. Para quê? Para que as contas fechem, para que aquela operação funcione. Agora, ele também não pode estar com tudo estabilizado se ele não tem uma pessoa, um vendedor dominante que vai conseguir gente para comprar. Eu estou dando exemplos, não é uma regra. Mas você entende que essas 4 características completamente diferentes, elas fazem com que a coisa funcione? Porque o que o outro tem que você não tem é complementar. Então, diferenças são necessárias para que você tenha um bom empreendimento. Porque se você for só Moisés, sistemático, pode ser que você não entre na terra prometida. Porque é tanto porquê, que você vai gastar anos no porquê e não anda. Porque você quer desenvolver todo o processo. Agora, se você também é só um Arão, que cada dia tem um Deus na sua igreja, você também pode não completar nada. As coisas começam, é uma boa ideia e não vão a lugar nenhum. Agora, se você também é um metódico ou sistemático, alguém que todo dia faz a mesma coisa, em algum momento você vai saber que você vai morrer. Porque a sua empresa vai morrer, porque o de ontem não é bom para hoje. Agora, se você também é um dominante que todo dia vai para a batalha, as pessoas não aguentam ficar com você. Elas morrem. Porque todo dia é um confronto e ninguém aguenta confronto todo dia. Então, quando nós formamos uma equipe, a gente precisa ter isso aqui. E eles ganharam essa guerra, tá? Foi Deus? Foi, mas usou 4 temperamentos diferentes. Então, por que eu uso isso para formar a equipe? Eu levei 10 anos para descobrir isso. Porque, a princípio, eu achei que eu ia formar uma equipe toda parecida comigo. Não, querido. Parecido com você é bom para amizade. Para amizade é legal, porque realmente você vai passar férias, precisa às vezes isso. Mas eu nem isso uso. Porque eu, por exemplo, como eu sou muito processual, se as férias forem organizadas por mim, menino, você pensa que você vai para o quartel. Vou ter hora para ir para a praia, vou ter hora para almoçar, vou ter hora para jantar, porque a minha cabeça funciona desse jeito.
Aí eu tenho um amigo que ele acorda de manhã e fala assim, hoje não vamos almoçar não, hoje vamos fazer isso. Aí eu falo, não, eu estou de férias, vamos fazer isso junto. Mas são coisas diferentes que a gente precisa ter. Esses 4 elementos, eles são necessários. E por que eu estou dizendo isso? Para formar uma equipe de sucesso, você precisa dos 4. Tem que ter o que tem ideia, tem que ter o que vai executar a ideia, tem que ter o que vai manter a ideia e tem que ter o que vai defender a ideia. Então, se a gente trabalhar só com gente parecida com a gente ou não souber valorizar aquilo que as pessoas são diferentes de nós, você vai começar a ter problema. E aí você vai dizer, eu não sei porque eu não dou certo com ninguém da gestão financeira na minha empresa. Cara, os caras chegam aqui, mas ou eu não aguento eles ou eles não me aguentam. Às vezes é pela sua fala. Você odeia escritório. Você odeia calculadora. Você odeia planilha. Ninguém vai trabalhar onde é odiado. O cara que vai fazer o seu financeiro, ele vai amar planilha. Ele vai amar escritório. Ele vai amar aquele lugar. Mas ele não quer ouvir que o que ele ama você odeia. Você vai afugentar ele. Então é melhor você pensar, cara, eu odeio planilha e aquele cara ama, eu vou valorizar ele. Porque eu preciso que ele faça o que eu não gosto de fazer. E você que é talvez mais metódico ou sistemático, você vai ter dificuldade de lidar com a pessoa que todo dia tem uma ideia. Todo dia tem uma ideia e você só quer manter. Você quer acordar de manhã, saber o seu horário, tomar café, trabalhar e ir para casa dormir. E o cara todo dia muda a rota. Você pode sofrer um pouco com isso, mas você pode considerar que essa pessoa fez você sair do lugar de um lugar parado. Então, a gente não vai dar todos os exemplos, mas essa ideia aqui de formação e equipe, eu recebi isso aqui numa oração no momento de crise com equipe. Quando eu estava com crise numa equipe da igreja, porque a gente não estava conseguindo lidar com as diferenças, o Senhor me trouxe essa visão. E Ele me mostrou que os 4 eram necessários. Os 4 comportamentos são necessários na sua vida. A sua empresa não vai se manter muito tempo se ela não tiver alguém que chega na hora, bate o ponto, trabalha e sai porque ele é fiel. E você precisa abrir a sua loja. Mas também ela não vai se desenvolver se não tiver alguém que avance. Ou alguém que tenha ideias. Ou alguém que sistematize essa ideia. Porque você tem a ideia, mas você não sabe o processo. E ela vai processar aquilo para você. Então você precisa das 4 etapas. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu aprendi as duras penas que eu estava desvalorizando o que era diferente de mim. E quando eu desvalorizava na minha fala, e às vezes eu ainda cometo. Por exemplo, o estável fala muito, tô vendo, tá fazendo, vou ver. E eu sinto um frio na espinha aqui, porque quando eu quero alguma coisa, eu quero agora. Amém, gente? Mas me ama. Eu quero agora. Eu não quero que vá ver, eu quero agora. Então, para mim, um restaurante lento já não é lazer. Porque se o garçom está vendo, já me dá gastura. Mas eu hoje sei que essas pessoas, elas me trazem equilíbrio. Porque quando eu estou perto delas, eu fico mais tranquilo, porque elas são harmoniosas. Quando está o conflito, elas não se movem tanto. Porque quando você está nervoso, às vezes, precisa de alguém que fique estável. Então, para mim, o meu temperamento, que sou imediatista, isso é bom para a minha vida. Então, eu também tenho pessoas que têm muitas ideias e, às vezes, elas me cansam. Me cansam, porque todo dia tem uma ideia. Mas eu sei que essas ideias me fazem sair também de uma área de conforto. Porque mesmo que eu não faça, eu vou meditar sobre aquilo. Eu vou pensar, será que não seria melhor? Então, o que eu quero dizer para você, quando formar a sua equipe, quando você formar uma sociedade, não procure outro você. Porque você se basta. Amém? Acordar com você. Imagina casar com você. Deus me livre. Então, é muito importante essa mente que eu demorei tanto a ter e hoje eu busco complementos para mim. Eu busco pessoas que façam exatamente aquilo que eu não gosto de fazer. Meu perfil é achar... Eu adoro problema, tá, gente? Adoro problema. Adoro, assim, que tem uma coisa que ninguém conseguiu resolver. Aí eu quero resolver. Mas depois que eu resolvi, não me pede para manter aquilo, não.
porque para mim é ruim. Mas eu tenho pessoas à minha volta que vão manter aquilo fielmente, sem mexer. E isso é importante. Então hoje eu quero quebrar um pouco esse biscoito que pode ter na sua cabeça de só admirar aquele que é igual a você. Ou de desdenhar daquele que é diferente. Nós temos esse próprio grupo de interagir, é uma miscelânea. Nós temos 2 que são bem tranquilos. Nós temos 2 que dão ideia todo dia. Tem que ter até grupo separado. Porque você está falando de uma coisa, nem acabou o raciocínio, ele já está com uma outra ideia. Você nem fez aquilo que pensou, e já está com outra ideia. Aí tem que separar num grupo. Aí tem o outro que é só para organizar. É outro grupo separado, porque é outra linguagem. Mas a gente precisa ter todas essas pessoas para que algo funcione, prospere e continue. Então, essa inspiração que eu recebi do Senhor, eu queria que você tivesse cada vez na sua vida, que você vê uma pessoa trabalhando, casada, associada a você, que seja muito diferente de você. Pode ter certeza, você escolheu essa pessoa para se associar, porque ela tem o que você não tem e que você precisa. Amém? Passa o próximo slide aqui. E eu gastei meu tempo todo nisso. Eu quero falar para você sobre esse princípio das experiências. Davi fala que matou o leão, matou o urso para defender a causa dele. Queridos, considere as suas experiências, inclusive as que deram errado. E considere a vez que você quebrou. Eu costumo brincar que quando eu era criança eu torcia pelo coiote, porque eu detestava o Papaléguas. Eu achava o Papaléguas um chato. Quem sabe aqui quem é o coiote e o Papaléguas? Uma perturbação de um ser humano que só fala bibi. Eu queria que ele morresse desde criança. Eu torcia para ele morrer, para o Jerry morrer e para aquele gambá insuportável que pegava... hoje ele seria preso por assédio, né? Com as gatas. Mas eu torcia contra os 3. Eu detestava aquele bibip. Detestava. E eu queria que o coiote conseguisse. O coiote fazia o plano bom. Aí dava um negócio errado e ele desistia. Eu falava, não, só conserta o plano. Que vai pegar esse desgraçado, porque ele é muito chato. Então, por que eu digo isso? Querido, as suas experiências boas e ruins não é para você desconsiderar. Elas são princípios para que você tenha sucesso da próxima vez. Amém? Davi, aqui no caso, usou 2 experiências que ele provou Deus. Deus tirou ele do leão e Deus tirou do urso. Então, ele sabia que ele podia enfrentar aquele Golias. Mas vamos supor que ele tivesse uma frustração de perder uma ovelha para um leão. Também seria uma experiência para ele considerar. Por que ela pegou a ovelha? Da próxima vez eu vou fazer diferente. Então considere as suas experiências. Passa o próximo. Esse mesmo Davi encara Golias. Agora o que eu gosto disso é porque a gente romantiza o outro lado. Mas você já parou para ver que antes dele fazer isso ele pergunta qual o lucro? Davi chega e vê numa situação dessa uma oportunidade. E aí eu digo, Davi era ou não era empreendedor? E Davi tinha CNPJ? Não, querido. Davi viu um gigante, um problema grande e falou, tem uma solução. Eu tenho uma experiência pequena em matar o que é maior que eu. Mas eu posso chegar nessa experiência e posso ver nesse problema uma oportunidade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, se você tem olho para ver problema, é porque você tem soluções. E problemas são oportunidades. O mundo diz que não há, enquanto um chora, outro vem de lenço. A gente viu isso na pandemia. O iFood prosperou na pandemia. As escolas online prosperaram na pandemia. E muita coisa aconteceu na pandemia. Enquanto tinha gente sofrendo, mas era o quê? Uma crise, e toda crise é uma oportunidade. Toma cuidado para você não enterrar a oportunidade. Porque você lembra da parábola dos talentos? A parábola do talento nada mais é do que Deus distribuindo de acordo com a capacidade de cada um. Se você ler com calma, a gente não vai ter tempo. Deus, aquele senhor, ele dá os talentos de acordo com a capacidade. Então ele dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ele sabia a capacidade de cada um. Deus sabe a sua capacidade. E você não tem que se comparar a ninguém, porque comparação é do diabo. Mas naquele talento que Deus te deu, não enterre. Porque ele é a sua oportunidade.
Então, na realidade, a parábola do talento poderia ser a parábola das oportunidades. O que ganhou 5 multiplicou e ficou com 10. O que ganhou 2 multiplicou e ficou com 4. E todos os 2 foram considerados servo bom e fiel. E a Bíblia diz que sobre o muito eles seriam colocados. Mas o que ganhou 1 não é porque ganhou 1. É porque ele ganhou segundo a capacidade dele. O que Deus queria dele? O que aquele Senhor queria dele? 2. Não queria 10. Não queria 4. Queria 2. Porque era para multiplicar. E o que ele fez? Enterrou. Ele segurou, reteve. Por quê? Por medo. E eu quero dizer para você, entre enterrar a oportunidade e enterrar o medo, enterra o medo. Porque o que parou aquele homem foi o medo. Ele deveria ter enterrado o medo. Porque ele mesmo diz, sabendo que o Senhor é homem que cobra, eu enterrei. E ele diz, se pelo menos botasse no banco, me trazia os juros. E às vezes na nossa vida, a gente está olhando para uma crise ou um problema como problema. E é só uma oportunidade. Aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que chegou na sua mão, faça. Ah, mas eu quero ser diretor da empresa, mas só tem vaga para boy. É o que você consegue hoje? Faça, multiplique, seja o melhor boy. Com certeza o melhor boy amanhã vai ser contratado. Com certeza o melhor contratado vai ser promovido. Faça aquilo que está na sua mão hoje. E aí você vai poder fazer o quê? Multiplicar esse talento. Amém? Então, não jogue fora o que você chamava de crise ou problema. Não considere uma oportunidade. Principalmente se alguém disser assim, você vai abrir uma loja aqui, ninguém nunca conseguiu ter uma loja aqui. Você fala, opa, lembra do coiote. Vou descobrir o que todo mundo fazia para eu não fazer. Mas se ninguém conseguiu uma loja aqui, se eu conseguir, eu sou rei nesse lugar. Então você vai descobrir o problema e saber que tem uma oportunidade. Isso faz de você um empreendedor. Passa o próximo. Aqui é um princípio que eu quero concluir com ele para você. Eu não vou abrir porque não dá tempo. O tempo voa aqui quando a gente está solto, né? Porque quando está ministrando a gente tem mais regra. Mas eu quero lembrar de um texto que você já deve ter lido, se você conhece, que diz assim, olha para os pássaros. Está falando sobre não ser ansioso. Quem conhece? Vou ler. Você não está com cara de crente, não disse que conhece? Eu ia confiar nisso. Vou poder ir. Volta aqui. Então, a palavra diz assim, Mateus 6:26. Observai as aves do céu. Ele está falando de não andar ansioso. Não semeiam, não colhem, não ajuntem em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste que as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais que as aves? Esse texto está falando sobre algo de você não andar ansioso, porque a sua provisão vem do Senhor. Fechou até aqui? Qual a parte de Deus? Te prover. E qual a tua parte? Não ser pássaro. Como é que eu sei que eu não sou pássaro? Eu olho para o pássaro e vejo o que ele não faz. O que o pássaro não faz? Ele não semeia. Ele não colhe e ele não guarda em celeiro. Então a Bíblia está dizendo que é para a gente olhar para o pássaro, não para imitar ele. Porque tem crente que está em casa esperando Deus trazer. Não, querido, Deus traz, Deus dá para o pássaro, porque o pássaro não tem capacidade em si mesmo. Aí Deus, ele está dizendo, olha para o pássaro, olha para o pássaro. O pássaro é incompetente nessa área, não semeia, não colhe, não bota em celeiro, mas eu, assim mesmo, na minha misericórdia, dou para ele. Mas diga comigo, eu não sou pássaro, sou voado. Se eu não sou pássaro e o pássaro não semeia, o que eu tenho que fazer? Semear. Então, querido, na sua vida tem que ter uma verba para investimento. Porque quem não semeia, não colhe. Aí o crente pensa que é só oferta. Não, querido, semear é investir. Semear é pegar algo que eu podia comer e reservar, plantar para que aquilo dê mais. Semear também é oferta, mas semear está falando de investimento, porque oferta é investimento. Você não é bobo nem nada, deixa de ser sonso, porque você sabe que a palavra diz que aquele que oferta na casa do Senhor recebe multiplicação, o que semeia pouco recebe pouco, o que semeia muito recebe muito. Então também não vem com essa história, porque a gente não está falando de dízimo.
Estou falando de oferta. Dízimo é a sua parte lá, que nem é seu. Amém? Dízimo, a grosso modo, seria como desconto do imposto de renda. Já não é seu. Você só vai distribuir no lugar certo. Amém, querido? E oferta, depois que você deu o dízimo, aquela parte que sobrou, que é sua, você vai escolher sementes. Que você vai semear no reino, que você vai semear na vida de pessoas, que você vai semear num fundo de investimento, que você vai semear em dólar, e investir. Para quê? Para multiplicar. Então, você não é pássaro. Se você não está investindo em nada, você está como pássaro. Mas se você não é pássaro, você investe, você semeia. Amém? Depois diz que eles não colhem. E ainda assim Deus alimenta. Aí fica aquele crente pedindo: Deus, manda alguém me trazer, manda alguém me dar, manda... Não, querido. Desce sem vergonha. Muda a sua oração e diz: Pai, eu quero ter para abençoar, eu quero ter para dar, eu quero fazer isso. Quando tiver um anúncio na igreja, a igreja agora vai comprar um prédio, eu vou ser o primeiro, porque eu quero dar. É orar para o meu dízimo aumentar. Pai, eu quero dar dízimo de 100 mil, porque se eu der dízimo de 100 mil é porque eu estou ganhando 1 milhão. Eu tenho sentimento de colher. Eu tenho sentimento de trabalho, eu tenho sentimento de produzir, porque o pássaro não faz isso, mas você faz. Então o pássaro não semeia, você semeia, investe. O pássaro não trabalha, não colhe, mas você trabalha. E você faz o quê? Você ajunta em celeiro. Mas o que é ajuntar em celeiro? É reter? Não, é poupança. Você investe uma parte, você trabalha outra parte e você poupa uma parte. Por quê? Porque o dia mal existe. Deus inspirou o Marcelo a guardar um dinheiro que era para não usar, não comer. Poupança, celeiro. Fez isso com José e durante 7 anos sustentou a fome do Egito. Então tem crente que confunde poupança com reter. Reter é aquilo que Deus mandou você semear e você está aprendendo, isso é reter. Agora existe uma parte do seu dinheiro que é para você guardar. A não ser que Deus diga, não guarda. Porque também Deus pode dizer, tira da poupança que o Collor vem aí e vai raspar tudo. Você tem que obedecer, esteja no centro da vontade de Deus. Mas você não é pássaro, então você investe, você trabalha e você colhe, você junta em celeiro. Agora me diz uma coisa, para juntar em celeiro tem que ter o quê? Celeiro. Aonde é o seu celeiro? Você tem uma conta poupança? Você tem algum pagamento para sua aposentadoria? Qual é o seu celeiro? Porque a Bíblia diz que quando você traz os dízimos na casa do Senhor, Ele derrama de tal maneira que o seu celeiro vai transbordar. Se tu não tiver celeiro, criatura, não vai transbordar nada. Se não tiver vasilha, não tem óleo. Se não tiver rede, não tem peixe. Então, precisa, crente, ter celeiro. Mas por quê? Para eu reter? Não é a semente que Deus mandou semear. É uma parte que você já é tão educado, você está tão na frente do mundo, que você já está acostumado a tirar 10%. Pega mais 10 e junta. Para quê? Para o dia mal? Nem sempre, mas para oportunidade, porque no dia da crise, aquela casa de 1 milhão vai valer 100, e você tem dinheiro guardado. Então, querido, princípios espirituais são princípios espirituais, princípios naturais não invalidam. Você não é, diga comigo, eu não sou pássaro. Eu posso semear, eu vou trabalhar, mas eu vou juntar em celeiro. Porque o meu celeiro é diferente do celeiro do mundo. O meu celeiro vai transbordar. A Bíblia diz que transborda o celeiro e transborda os lagares. Celeiro é lugar de provisão e lagar, lugar de prazer. É lugar que faz vinho. Lagar é lugar de vinho transbordando, é alegria. Deus está dizendo para você que se você honra Ele, Ele não só consegue fazer com que a tua provisão aumente, como o teu prazer. Então, querido, como é que você vai fazer isso? Você tem que ter celeiro. Então, as dicas aqui: semeie, invista em você, na sua mulher, na sua família, na sua igreja, em pessoas. Semeie, não seja alguém que retém. Esteja sempre aberto. Separa uma verba e pergunta: Deus, é para investir aonde?
Ele pode dizer que é para investir numa pessoa ou no fundo de multiplicação no banco. Eu não sei o nome todos dos investimentos, mas tem um dinheiro que é para investir. Tem um que é para comer, tem outro que é para trabalhar e tem outro que é para você juntar. Você consegue ter todos esses pratos equilibrados, sabe por quê? O maior equilibrista do mundo mora dentro de você. Dentro de você, você não é do mundo, você não é pássaro, você não é comum. Amém? Passo próximo, que eu preciso acabar. Esse aqui é associações, fica uma ministração inteira para vocês, mas essa imagem é só para lembrar você de uma coisa. Lembra da pesca de João? De Pedro? Quem lembra da primeira pesca de Pedro? Que ele não tinha pescado nada. Lembra? Se você ler lá o texto em casa com calma, que não dá tempo agora, você vai ver que no início da história tinha 2 barquinhos. Só quem emprestou o barquinho foi Pedro. Porque aquilo que você der para Deus vai multiplicar. Seja pão, seja peixe, seja barco. Quando Deus te pedir uma coisa, não atrapalha Ele não com usura. Mas Deus, se eu der isso, como é que vai ser? Deus não pede nada que não seja para multiplicar. Ele pediu Isaac porque Ele queria dar Jesus. Ele só está pegando semente. Ele pediu a Pedro um barco. Esse cara aqui não tinha nada a ver. Tinha nada, mas eram 2 barcos. Jesus só precisava de um. Mas ele não pediu ao outro. O outro não teve oportunidade. Mas o que fez dele também ter uma pesca poderosa? Ele estava bem associado. Ele estava colado com Pedro. Só porque ele estava junto. A Bíblia não diz que eles eram amigos. Mas eles estavam no mesmo ambiente. Você está no mesmo ambiente de pessoas que testemunharam aqui provar de Deus. Mas eu não vivi a vida do Marcelo, eu não vivi a vida do Alex, eu não vivi a vida do Léo. Tá bom, você não viveu, mas você está no mesmo ambiente. E o mesmo Deus que prospera ele pode fazer com que a rede dele fique tão cheia que tu ganha outra. Então, queridão, escolhe tuas associações, foge de julgo desigual. Marcelo, eu vou usar uma brecha tua aqui que tu me deu. Mas deixa eu dizer uma coisa, tinha como Deus prosperar as 3 lojas dele enquanto ele vendia de CD pirata? Por que não? Mas por que não? Ele não prosperava lá no CD pirata? O diabo não prosperava ele, que era o diabo, tá, irmão? CD pirata, sinto muito, Deus não está nesse negócio não. O diabo não prosperava ele, porque o diabo prospera também, tá, querido? Ou tu acha que traficante fica rico porque Deus quer? O diabo prospera também, aqui na terra. Princípio é princípio, amém? Princípio é princípio. Unidade, seja para o bem ou para o mal. Unidade faz crescimento, para o bem ou para o mal. Está aí torcida de Corinthians, está aí torcida do Flamengo, amém? Entenda o que você quiser. Não vai dizer se é Deus ou não é Deus, só vai dizer que tem unidade, eles pensam igual. Esse é o princípio, o bem para o mal. Então, quando a gente fala em princípio, a gente tem que entender que princípio é para o bem e para o mal, o mesmo princípio. Deus não muda, Deus não volta atrás no princípio dele porque o cara está fazendo errado. Ele estava com uma loja errada. Pirataria é crime, pirataria é roubo, e eu estou falando isso porque eu já fui muito propenso também a isso, porque eu tive loja, e eu pagava um preço por uma marca e tinha ela, eu vendia Lacoste, uma Polo por 349 em 2012, que eu nem sei quanto é hoje, e eu tinha a oportunidade de comprar por R$50, igualzinha. Então eu estou tirando de alguém que é dono. Mas ele tinha, ou a outra vendendo Bíblia. E por que ele não podia prosperar? Quem sabe dizer? Querido, porque Deus não divide a sua glória. Se ele prosperasse, quem teria a glória? O CD pirata ou a loja de Bíblia? Julgo desigual, Deus não tem como agir. Porque se você serve a ele e o seu sócio, a sua associação, não estou dizendo patrão, porque patrão não é associação necessariamente. Ele está acima de você, nem seu empregado que está abaixo de você. Mas o sócio é associação. Casamento, associação. Tá? Associação é igual para igual. Julgo é os dois da mesma condição. Certo? Para cima e para baixo não, senão você vai ter que morrer. Sair desse mundo. Mas quando você associa, você não pode associar com Deus diferente. Por quê? Ah, eu sou cristão e o meu sócio é de outra, ou serve a outro Deus. Se você prosperar, a glória vai para quem? Para o Deus dele ou para o seu?
Deus não divide a glória dele. Então, você quer prosperar? Dê toda a honra e toda a glória somente a ele, e não se associe com outros deuses. Então, associações são segredos de um empreendimento. Escolha as pessoas certas, esteja no ambiente certo, esteja com as pessoas que pensam da mesma maneira, ou como o Léo falou, indo para o mesmo lugar. Se você vai para a Barra, não pega o ônibus de Madureira não, querido. Vai para o ônibus da Barra, amém? Passo próximo. Eu preciso acabar. Glória a Deus. Essa última é colheita, dá uma ministração também. Eu só quero dar uma instrução para você. A gente ama falar no Evangelho sobre semente. E a gente fala pouco sobre colheita. Semear é uma pessoa só. Vai lá com o dedinho, fura a terra, bota a semente. Colheita precisa de festa. Festa de colheita nada mais é do que o mesmo no Brasil que a gente chama de angu da laje. Eu preciso de muita gente. Você pode erguer uma casa inteira sozinha, mas no dia da laje tem que chamar os amigos e fazer um angu. Por quê? Não é um trabalho que você faz sozinho. Então, se você quer colheita na sua vida, associe e tenha bom relacionamento. Faça festas. Celebre as suas conquistas junto com outras pessoas. Porque você não consegue colher um milharal sozinho. Você planta sozinho, mas não colhe sozinho. Se você quer ter colheita na sua vida, tenha pessoas usufruindo daquilo que você está prosperando. Porque sozinho você semeia, mas você não colhe sozinho. Amém? Passa o próximo. Eu quero que seja o último, em nome de Jesus. Minhas redes sociais, glória a Deus. Queridos, são princípios. Cada princípio desse é uma ministração inteira, que você pode achar lá no YouTube. Cada princípio desse, eu vou falar para você sobre uma associação, sobre uma ministração inteira, porque a Bíblia fala de tudo isso. E não fala aqui uma outra que eu passei na colheita, que é no aspecto da vasilha, do interesse que Deus tem em pagar suas dívidas. Porque sabe o que corrói o empresário? Corrói o CNPJ? Porque você associa as duas pessoas. CNPJ é uma pessoa jurídica. Diga comigo, CNPJ é pessoa jurídica. E o meu CPF é pessoa física. Eles vão se cruzar, mas eles não são a mesma pessoa. Porque você pode abrir uma empresa e ela quebrar, e você reerguer ela, mas você não vai quebrar, porque a Bíblia diz que você enverga, mas não quebra. Então não confunda CNPJ, pessoa jurídica, com pessoa física. Nem no Prolabore, nem na tirada. Ah, não, está entrando é meu. Não, está entrando é da empresa, você tira o valor certo. E nem na tristeza, porque você como crente, querido, você não pode parar de pagar uma conta. Mas como CNPJ, você pode considerar negociar uma conta e deixar o banco negociar aquilo com você. Isso não é crime, não. Você não vai mentir, nem vai fazer nada errado. Mas se a sua empresa pagar aquela conta naquele mês, tiver que fechar a porta, como empresa, você pode, de repente, atrasar 2 meses para esperar chegar alguma coisa. Porque às vezes acontece isso. Você vende no Natal, mas só recebe em março. Não tem problema você, sabendo que vai pagar, deixar 2 boletos para aquela negociação. Não estou ensinando você a andar atrasado nem mentir. Mas você pode fazer isso como CNPJ. Com pessoa física, não. Com pessoa física, você tem que pagar no dia certinho. Eu sei que é um leque grande que eu estou abrindo, mas é importante a gente entender que são 2 pessoas. Agora, óbvio que para Deus é tudo uma coisa só, porque a visão é uma só. Eu não estou estimulando você a não pagar seus boletos, amém? Pelo amor de Deus, eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, mas o que eu estou dizendo para você é que na retirada, PJ e PF são diferentes. E nos depósitos, PJ e PF também são diferentes. Você precisa tratar isso com diferença, para que você saiba como é o comportamento de um e de outro, desde que não quer princípio bíblico, mas eles são diferentes. E Deus quer pagar suas dívidas. Eu não sei se tem alguém aqui, porque eu não ia falar sobre isso, mas eu vou dizer para você rapidamente. Lembra do machado que Eliseu fez boiar? Era para pagar uma dívida. Lembra do azeite? Era para pagar uma dívida. Deus mudou? Deus quer pagar suas dívidas, querido. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fui endividado como CNPJ. Eu já tive dívida de CNPJ. E o que eu pensava? Quem fez a dívida sou eu, Deus não tem nada a ver com isso, eu que vou pagar. Agora, você ia gostar que seu filho precisasse de algo
e não contasse para você? Que seu filho tivesse uma necessidade, estivesse sofrendo, angustiado e não contasse para você? Você acha que Deus quer que você sozinho pague sua dívida? Não, querido. Ele está interessado em ver você desembaraçado. Ele está interessado em quitar aquilo que está embaraçando você. Então, você não é diferente da mulher do azeite. Você não é diferente do cara que perdeu o machado. Você não é diferente de muitas outras pessoas na Bíblia que estavam embaraçadas. Se você está aqui assim, porque isso não estava no programa. Mas eu vou falar com você isso. Se você está dizendo que a sua dívida é sua, não. Do mesmo jeito que ele disse aqui, que a empresa dele é do Senhor, a sua dívida também é do seu pai. Ele quer que você prospere. Ele quer pagar a sua dívida. Mas eu não tenho como, não se mete, só cumpre o princípio. Não deixe de dizimar nunca, de qualquer igreja que você for. Aqui na nossa igreja a gente não sabe se você dizima ou não, porque a gente não tem acesso. Mas não deixa de dizimar. Por quê? Porque é falta de confiança. Mas Deus sabe que se eu dizimar vai faltar. Não, você que está dizendo. Porque a Bíblia diz que quando você dizima, Ele multiplica. Então, cuidado com entender que a dívida é sua. Cuidado com entender que o compromisso é seu, ou que a sua empresa é sua. Não, é tudo dele. Você, quando entregou sua vida a Jesus, você entregou tudo. Então, você entregou o lucro da empresa? Glória a Deus. Você entregou o dízimo da empresa? Glória a Deus. Mas a dívida também entrega para Ele. Ele é seu pai e Ele quer. Queridos, eu não ia falar disso, mas eu vou falar aqui de novo. Deus quer pagar a sua dívida e quer ver você desembaraçado. Eu estou dando um recado direto, recebi agora. Deus quer pagar. Por quê? Porque Ele quer você desembaraçado. Só que você precisa só cumprir os princípios para Ele ter legalidade. Então semeia, trabalha e junta. Amém? Mas Ele quer e Ele vai pagar em nome de Jesus. Amém? Essas aqui são minhas redes sociais, porque já que hoje eu estou aqui palestrante, @Calxande. Não trouxe QR Code, que eu estou entrando no negócio agora. Mas @Calxande você vai encontrar no YouTube, no Instagram, vai encontrar no Facebook. Não faço gabinete por rede social, não manda nada no direct sobre assunto pastoral, mas acompanha lá o que a gente pensa, o que a gente fala, e você também vai encontrar Calxande no YouTube. Não tem Cláudio Alexandre, porque pastor Cláudio tem um monte. Você viu aqui hoje? Alguém falou aqui, meu pastor Cláudio, foi o Douglas, né? O pessoal, pastor Cláudio tem um monte. Pastor Calxande só tem eu. Amém? Então procura Calxande lá que você vai achar. Fica de pé em nome de Jesus.